Neste mesmo tempo de adoração e glorificação do nome do Senhor, eu quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 1. Diz o texto sagrado: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Amém? Só até aí, feche seus olhos. Pai, nós te pedimos em oração a tua direção na ministração desta palavra, e graça para cada um de nós no entendimento, e que nós possamos, ó Deus, dar passos de crescimento, de maturidade, de transformação espiritual, para a honra e glória do seu santo nome, e assim oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Hoje, paz do Senhor, hoje nós estamos começando uma série. Eu pretendo fazer algumas ministrações, considerando um pouco a nossa experiência relacional com pessoas, a nossa experiência pastoral, a nossa experiência como conselheiro, tratando com jovens, adolescentes, casados, solteiros, viúvos, família, com pessoas, enfim. E a gente aprende nas nossas avaliações que nós estamos vivendo um tempo de espiritualidade confusa. E essa espiritualidade confusa, ela tem gerado o quê? Transformação estacionada, transformação travada. A gente poderia estar avançando mais e muito mais na nossa caminhada espiritual, mas a gente fica com a nossa transformação travada por causa da nossa espiritualidade confusa. E a gente usa essa expressão confusa, pode soar mal nos ouvidos dos irmãos, mas confusão quer dizer desordenação, uma falta de um propósito correto, ou ainda guardando em nossos corações muitas coisas que são empecilhos para que a gente viva realmente uma vida espiritual a qual o Senhor deseja que nós vivamos. E a Bíblia Sagrada, ela nos revela, desde ali do seu começo até o seu final, muitos personagens, muitos homens e mulheres de Deus se envolvendo nessa espiritualidade confusa, desordenada, desorganizada, e acaba caindo, e acaba fugindo ou ferindo os propósitos de Deus. Isso já começou lá desde Caim, que foi levar a adoração para Deus em uma adoração totalmente equivocada. Aí nós vamos entrar pelos profetas, nós vamos entrar por Elias, as inseguranças dele, nós vamos entrar por Jacó, nós vamos entrar por tantos personagens na Bíblia Sagrada, e aí nós vamos passar um tempo pensando em nós e
as lições que nós podemos tirar da vida de personagens, como também de igrejas, irmãos nossos, para que a gente possa realinhar a nossa vida espiritual. O que é uma vida espiritual travada? É como se tivesse uma força contrária impedindo você de avançar. É isso. Eu sei que eu preciso, eu sei que é a realidade, eu sei que o Senhor Jesus crê, mas a gente fica o quê? Com um impedimento de avanço. É aquele sentimento que mesmo a gente imaginando que está se esforçando, a gente se sente parado, como se nada fluísse. Eu já tive tempo na minha vida que meu Jesus, eu me sentia o pior dos crentes. Fazia tudo, participava de tudo, tudo que me chamasse, se fosse aniversário de menino pequeno crente que vai ter uma festa, eu estava lá, estava tudo. Mas eu me sentia lá embaixo. Minha espiritualidade, na minha percepção, era como se nada avançasse, nada fluísse. É um sentimento íntimo no nosso coração, de como se nós estivéssemos parados no mesmo lugar com o passar dos anos. A minha pergunta é: alguém se sente assim, aqui, nesta noite? Alguém que nos acompanha virtualmente se sente assim, sem avançar com os passar dos anos, como se a vida espiritual dela tivesse estacionado, repetindo o mesmo processo, mas não há avanço? Eu creio que o Senhor quer que a gente pense, que a gente reflita, que a gente amadureça com honestidade, no sentido de aferir se a nossa vida espiritual ela está travada ou ela tem avançado. Nós nascemos, somos criados os primeiros passos pelos nossos pais, nós somos encaminhados à escola, começamos a aprender as primeiras letras. Eu fico maravilhado quando eu chego em casa e vejo Estelinha, quando está lá com um papelzinho assim, ela sai dentro de casa, A, B, C, D, E, F, G, e fala o evangelho todinho, vai e volta falando o evangelho, né? O evangelho não, o alfabeto, falando o alfabeto. E aí, letra A é para quê? Letra B, me diga o nome. E aí ela vai aprendendo. E muitos de nós já passamos pela experiência que a gente termina essa fase, vai para médio fundamental, e deveríamos continuar crescendo, né? Fazendo um vestibular, estudando, fazendo um segundo grau, fazendo uma pós-graduação, fazendo um doutorado, crescendo. Mas muitas vezes na nossa caminhada de formação, a gente para. E muita gente para no meio do caminho. E assim é a vida espiritual. A gente recebe as primeiras informações do Evangelho, a gente começa a ser trabalhado, a gente começa a ser evangelizado, ensinado a alguns discipulados. E chega um determinado momento que a gente, para. A gente só é crente, mas a gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não avança, a gente fica lá estacionado. Você conhece alguém assim? Eu conheço muita gente assim. Eu amo Jesus, eu tenho Jesus, Jesus é a minha riqueza, mas está lá, não sai daquele lugar. E é isso que o Senhor quer tratar conosco, nessa espiritualidade confusa, desordenada, desorientada. Ele quer tratar com passos para que a gente cresça. Amém? Eu
quero dizer para vocês que todos nós, como igreja do Senhor, já passamos, ou estamos passando, ou provavelmente passaremos. Porque é uma realidade se a gente não tiver cuidado. O Senhor nos chamou, nos encheu de graça, amor, misericórdia, cheio de disposição, mas, na realidade, a gente deveria, com base nisso, dar passos de avanço, passos de crescimento, e isso não acontece, ou não tem acontecido, porque a nossa espiritualidade está distorcida. Por isso, irmãos, o que a gente precisa pensar, inicialmente, é desenvolver um alto processo contínuo de crescimento e amadurecimento. A gente para, analisa como está a nossa vida, vê como é que está a nossa realidade, se realmente eu estou estacionado, parado, sem avanço, para que a gente possa começar a viver um alto processo contínuo de crescimento e de amadurecimento, porque nós temos deixado que muitas travas passem a dominar a nossa vida e se constituam como empecilhos, se constituem como travas, e a gente não avança. Nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar. O Senhor nos perdoou dos nossos pecados, o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos uma nova vida, uma nova história, de desfrutarmos das suas bem-aventuranças. O Senhor nos dá, no seu contexto bíblico, promessas para que a gente viva em nossos corações, mas a gente não tem sabido desfrutar disso, nessa nova identidade que Ele nos deu. E a gente continua preso. É como se a gente tivesse uma corrente apertada e presa aos nossos pés, que impede que a gente avance, e a gente tem uma vida espiritual arrastada, que não frutifica, não desenvolve, não amadurece. E isso tem acontecido de forma real na igreja do Senhor. A gente precisa avançar. E essa era a realidade da igreja de Corinto. Uma igreja ensinada por Paulo, plantada por Paulo, não é? Uma igreja que tinha toda uma orientação, mas aquela igreja, ela tinha tudo. Se você pegar Coríntios 13, ela é uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja travada, uma igreja que não tinha um principal dom, que era o amor. Era uma igreja fechada para as suas necessidades, suas vontades, seus desejos, suas carnalidades. E era uma igreja que era influenciada pelo contexto daquela cidade de Corinto, muito rica, né? E era uma igreja que estava totalmente contaminada. E aquilo que era para crescer, para desenvolver, para contagiar, para influenciar, não estava cumprindo o seu propósito. Chegando ao ponto de Paulo vir e advertir a igreja através dessas duas cartas, né? Ninguém gosta de ser advertido. Imagine você receber
uma exortação e dizer: olha, você é carnal, você não tem recebido a palavra que lhe foi ministrada, você não tem vivido como deveria viver, você está usando uma expressão hoje, no nosso tempo, o seu estilo de vida de carnalidade tem enxovalhado o Evangelho. Então imagina, eu fico imaginando como aquela igreja recebeu aquela carta. Eu fico imaginando como aquela igreja recebeu aquela carta. E como é que a gente recebe uma exortação dessa? E a gente vai perceber que isso é para o nosso bem. Né? Essa igreja de Coríntios, ela não cumpria o seu propósito. Eu me lembro aqui, eu estava preparando essa mensagem hoje, eu me lembro que aqui em Itamaraju, o primeiro carro que eu comprei, eu precisava de um carro, eu saía daqui, acordava 4 horas da manhã para ir para Porto Seguro, fazer audiência 9 horas, rodava 4 horas de ônibus, chegava lá 9 horas, 10 horas da manhã, fazia uma audiência, voltava, chegava aqui 7, 8 horas da noite, e aquilo estava me cansando. Assim, agora estou precisando de um carro, só que o din-din era pouco. Aí me apareceu um Voyage a álcool, parecia bonito. Eu comprei esse Voyage a álcool, no tempo de Napoleão, não é Napoleão? O Voyage a álcool, meu Jesus Cristo, botei aquele carro na garagem, todo dia que fazia uma noite fria, o carro para pegar, meu irmão, era um sofrimento. Eu não me lembro, eu não me esqueço o nome da infeliz peça, que se chamava Bênix, o mecânico, você é o Bênix do carro. Né? Rapaz, aí eu todo ajeitado para viajar, para fazer minha audiência, saía empurrando o carro na rua, 5 horas da manhã, de paletó, para esse carro esquentar, para esse carro pegar no tombo. De vez em quando, Bianca ia, sentava lá, coitadinha, e eu saía empurrando esse carro, ou passava alguém na rua, e quando esse carro pegava, aquela fumaça de álcool subia, e eu vou para o meu trabalho. E aí foi muitas vezes eu empurrando esse carro. E assim é a nossa vida espiritual. Né? Muitas vezes ela está travada por muitas circunstâncias, muitas realidades que estão no nosso coração, que tornam o nosso coração frio, nosso coração enrugado, nosso coração desorganizado, e isso tudo junto causa uma confusão espiritual que impede de a gente avançar, a gente fica travado. Eu passei por isso, percebi na minha caminhada espiritual essa estagnação, isso me fez mal, muito mal, até o dia em que o Senhor me exortou em Cristo, de que eu precisava realmente deliberar novas posturas na minha vida espiritual. Vida espiritual, ela precisa de ação. Nós recebemos uma nova natureza, e essa nova natureza, ela deve ser estimulada. Muita gente não avança, porque pensa que a vida espiritual, ela vai acontecer de forma mágica, de forma mística. Não. Vida espiritual é tratamento contínuo, é investimento contínuo, é dedicação contínua. É sair na rua empurrando o carro, até que o carro pegue. Você vai fazer isso 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até o dia que você tem condições de trocar esse carro. E na nossa vida, é isso, é esforço, é esforço, é esforço, para a gente mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, os nossos empecilhos, impedimentos, que travam a nossa caminhada espiritual.
Por isso, por que isso acontece na vida de muitos? Por que isso acontece na vida da igreja? Como nós podemos nos libertar disso? Como é que a gente pode nos libertar disso? A Bíblia Sagrada, ela nos exorta que muitas vezes nós estamos desprezando princípios certos e privilegiando comportamentos errados, alimentando a velha natureza e deixando de nutrir a nova natureza em Cristo. Aquela comunidade cristã em Coríntios, eles estavam vivendo dentro de uma cidade que influenciava a igreja, que contaminava os membros da igreja, que, por consequência, deixava de influenciar a cidade. Porque se deixava dominar por princípios errados. Muitos crentes em Coríntios ali, eles estavam contaminados por fatores externos que dominavam a sua vida, como também circunstâncias que as pessoas ali carregavam em si, na sua estrutura, na sua história de vida. E a gente vai ver isso aqui no decorrer dessa reflexão. Por isso, meus irmãos, a gente precisa parar e pensar e ser honesto conosco, consigo mesmo, no sentido de aferir. Minha vida espiritual, ela tem travado ou ela tem avançado? E se não está avançando, quais são os motivos ou quais são as causas? Porque como aconteceu na antiguidade, acontece hoje. Não muda nada. Alguém já disse que numa padaria, não é, os bolos e os pães mudam, mas as moscas são as mesmas. E assim é a nossa realidade. Os pratos do mundo, as realidades dos mundos, os nossos defeitos, estão aí. Mas somos iguais aos homens do passado. A nossa natureza precisa ser trabalhada para viver uma nova realidade, destravando a nossa caminhada espiritual. Eu quero lembrar a vocês aqui o que Paulo escreveu para os Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de 8, ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Eu creio que nós temos o Espírito Santo, amém? Mas a gente precisa o quê? Não deixar que a carne domine a nossa vida. As realidades carnais dominem a nossa vida. Então eu quero deixar para nós aqui, nesta noite, algumas lições ou advertências espirituais para destravar a nossa caminhada. Primeiro, a trava espiritual continuará se não houver despertamento, se não houver desejo de crescimento. O que é que Paulo falou para os coríntios? Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Nós temos muito a aprender, nós temos muito a crescer, nós temos muito a desenvolver, nós temos muito a amadurecer. Mas se a gente não tirar essa desorganização espiritual, essa confusão, se a gente não passar um rodo e fazermos uma limpeza, uma asepsia daquilo que não presta
daquilo que nos prejudica, daquilo que nos é empecilho, e que a gente sabe, conhece muito, a igreja de Coríntios se sabe, mas aqui eu estou tratando do individual, os empecilhos das nossas vidas que impedem da gente avançar. A gente precisa tirar esse rótulo de bebês em Cristo. Bebês em Cristo, ele significa negligência espiritual, pessoal, que implica no não crescimento, no não desenvolvimento. Muitas vezes nós estamos apegados a tantas coisinhas pequenas, tantas coisas insignificantes, tantos pequenos problemas da nossa realidade, que a gente alimenta, gasta energia, dedica tempo, quando o principal é se alimentar, viver, se nutrir das profundidades espirituais, como foi ministrado aqui no Eclésia. Nós estamos com água nos joelhos, nos tornozelos, depois águas no joelho, depois água no lombo, depois água no pescoço, mas a gente precisa o quê? Mergulhar. O Senhor pegar você, os discípulos, e falar assim, leve o barco mais para o profundo, vá mais para o fundo. Mas a gente continua naquela vidinha assim superficial, o evangelho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. A gente precisa avançar mais, caminhar mais, desejar mais, ter fome demais. Mas a gente fica parado, porque tem travas que nos impedem de avançar. E aí, meus irmãos, essa situação requer de nós, para vencermos, estudo da palavra de Deus, reflexão na palavra de Deus, confrontação na palavra de Deus. Esse é o nosso exercício espiritual diário, constante. Pastor Kleber falou assim, olha, eu tenho meu corre-corre, eu tiro meus dias pela manhã, eu fico reservado, trancado para estudar, mas eu estou lá, mas toda hora surge um problema, e tem dias que eu só disponho de 10 minutos. E esses 10 minutos para mim se torna precioso, eu vou usar esses 10 minutos de forma preciosa, eu vou me dedicar, eu vou investir nesses 10 minutos para aprender, para me alimentar. Mas a gente tem que fazer isso, entender que só há transformação do coração do homem com a palavra. A gente, com as nossas travas, com as nossas dificuldades, nós só vamos vencê-las com a iluminação da palavra de Deus na nossa mente. A gente precisa ter essa consciência, essa disciplina de quê? Estar aqui ouvindo essa mensagem, estar aqui ouvindo essa reflexão e se confrontar e dizer assim, não, realmente eu poderia ter avançado mais, eu poderia ter melhorado mais, eu poderia estar lá na frente. Isso não vai resolver nada se você não tiver a disciplina de mudança, a disciplina comportamental de querer enfrentar as suas realidades de trava com a educação na palavra de Deus, de leitura, de autoalimentação na palavra de Deus. Ficar ouvindo só sermão não vai transformar a sua vida, vai abençoar a sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. O salmista diz que ele meditava na palavra dia e noite para não pecar contra ti. Se a gente não lê, se a gente não amadurece, se a gente não cresce, a gente não desenvolve. O que é que vai tomando conta da nossa mente? São as travas espirituais, são as confusões espirituais. Por isso, a gente precisa ter um tempo para reflexão. Isso é um caminho rápido e silencioso, mas eficiente no nosso processo de transformação. Invista nisso, se posicione na palavra. A Bíblia é a maior arma de guerra, a palavra de Deus, para vencer as nossas lutas internas. É estudando a Bíblia Sagrada, porque você estudando, o Espírito Santo vai revelando, vai te tratando, vai te moldando e vai te curando. É a palavra de Deus que a gente precisa a cada dia vivê-la. O
por isso, declare, irmão. Declare no sentido de construir essas estruturas espirituais na sua vida. Declare essa palavra: eu estou sustentado, eu vivo por essa palavra que me abençoa, essa palavra que me direciona. Se apegue à palavra para limpar sua mente. A palavra de Deus, ela nos limpa. E ela quer continuar nos limpando. Ela quer continuar trabalhando na nossa vida. Muitas coisas que estão impedindo ou estão sendo causas de desordenação na nossa vida, essa confusão, é falta de um estudo da palavra de Deus, de leitura da palavra de Deus, de dedicação à palavra de Deus, e tirando, acima de tudo, toda a religiosidade que a gente deixa alimentar a nossa alma. É uma guerra que a gente precisa vencer. Outra coisa que a gente precisa para tirar essa trava espiritual, sabe o que é? Isso mexe com você, mexe com família. A Bruna falou aqui na instante de famílias que buscam ser saudáveis. A gente precisa entender que muitas vezes a gente acaba vivendo repetições de padrões familiares, mesmo já conhecendo a Cristo. A gente acaba fazendo, posso usar a expressão, contratos ocultos com a nossa alma, uma fidelidade incrustada na nossa alma de preservar aquilo que foi ruim na nossa história de vida. E a gente fica com um lixo, um passivo, que prejudica e que trava a nossa caminhada espiritual. Ouvindo e aprendendo com a palavra de Deus, muitas travas espirituais que a gente carrega, elas são manifestas em nossas vidas por causa do nosso contexto familiar. Não é isso? Amém? E é realidade. A nossa família, a nossa estrutura familiar contribui positivamente ou negativamente no nosso desenvolvimento, na nossa construção. Mas eu queria que vocês pensassem em uma porção da palavra de Deus que está acima disso, que está acima e muito acima disso. A Bíblia fala, eu não estou lembrado do versículo agora, que nós somos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Preste bem atenção. Nós fomos eleitos por Deus, acho que é Pedro que está lá, antes da fundação do mundo, para que, como sacerdotes dele, para que fizéssemos e vivêssemos boas obras. Quando Deus te elegeu, você não tinha nenhum problema, você não tinha nenhuma carga, você não tinha nenhuma dessas tranqueiras no seu coração. Aí você veio para o mundo, passou a viver nesse mundo, e você começa a deixar que as tranqueiras da sua criação se sobreponham à criação de Deus que te fez, que te chamou, te sustentou, te moldou, antes da fundação do mundo. Olha a perfeição que você é. Mesmo com o pecado, a gente não pode deixar que essa realidade espiritual, contaminada pela vida familiar, se sobreponha àquilo que Deus nos fez em primeiro lugar. Irmãos, a gente precisa libertar de muitos sentimentos no nosso coração e de comportamentos transmitidos por familiares. Eu já vi muita gente dizer, mas meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu não tenho como mudar porque minha vida é assim. E você percebe em muitas conversas, muitas marcas, muitas dores, e isso nos impede de avançar. Essa
lealdade inconsciente, esse negativo, esse passivo familiar, a gente traz assim, ó, eles não puderam fazer, eu também não posso. A gente traz esse estigma. O divórcio dentro da minha casa é normal, muita gente da minha família é normal. E eu posso me divorciar também, porque foi normal dentro da minha família. Os vícios comuns, bebedices e tantas coisas ruins, a gente muitas vezes olha com normalidade, porque minha família foi assim, é assim, e me influenciou assim, eu estou desse jeito por causa disso. A violência emocional comum em muitas famílias, muitos já sendo crentes, não se liberta disso e continua dentro da sua casa com o mesmo comportamento agressivo, combativo, brigão. Isso são traves espirituais. Não deixa que o fruto do Espírito ganhe espaço sobre sua vida. São travas que impedem da gente crescer. E sem se falar no comportamento, na tradição religiosa, que a gente, sem perceber, a gente vai deixando essa dominância do passado, está sempre florescendo na nossa realidade espiritual nos tempos atuais. Por isso, a gente precisa avançar dessa conexão tóxica de família. Isso não quer dizer que a gente não ame a nossa família, não. Tem momentos da vida que tem conexões tão tóxicas na família que a gente tem que dar um stop. Eu vejo ali Ló e Abraão. Aquele jovem que ficou debaixo da aba do chapéu de Abraão, começou a crescer, começou a enriquecer, começou a ganhar dinheiro e começou a ficar tóxico. Abraão falou assim, meu filho, vá, escolha o que você quiser, vai cuidar da sua vida. Ele deixou de amar o sobrinho? Não. Ele não deixou de amar o sobrinho. Quando o sobrinho estava lá em apuro e tudo, ele foi lá e socorreu o sobrinho. Mas muitas vezes relacionamentos tóxicos dentro da família, a gente tem que saber lidar. A gente tem que ter uma sabedoria muito grande para não deixar influenciar a nossa caminhada. E muita gente continua doente na vida espiritual, muita gente continua frustrada dentro da vida espiritual, porque está sendo influenciado por comportamentos tóxicos. Eu não mudo, porque eu chego naquele ambiente, aquele ambiente está assim, está assim, está assado. E a gente precisa, tomar decisões. Ou deixar de ser influenciado, ou se afastar. Não tem jeito. Isso não quer dizer deixar de amar. A gente tem que amar. A gente tem que cuidar da nossa família, mas não precisa automortificar a nossa vida espiritual. A gente precisa também, em se tratando de família, passar por um processo de confissão de dependência do Senhor, para que a gente avance. Tem muitas coisas dentro de nós que estão guardadas, são retroalimentadas, mas não foram objeto de libertação, não foram objeto de perdão, não foram objeto de transformação e de cura. A gente precisa disso, verbalizar para o Senhor, verbalizar para o Espírito Santo, ser tratado em uma mentoria, para que haja libertação. A gente precisa de libertação. Tem muita coisa no nosso coração que nos trava, e a gente precisa vencer o quê? Esses inimigos espirituais. São inimigos, são guerras que a gente enfrenta a cada dia na nossa caminhada. Não haverá libertação enquanto essas travas espirituais estiverem nos dominando. Esses sentimentos carnais, Paulo no versículo 3, ele continua dizendo, ainda sois carnais. A gente impede que haja avanço no caminho de Cristo. A existência desses sentimentos pecaminosos
negam a uma pessoa a oportunidade de servir aos outros e a libertação das travas ser abandonadas. As travas espirituais, elas nos impedem de viver o servir, de viver a mutualidade de coração aberto. Aquela igreja que poderia ser um objeto de transformação em Coríntios, ela estava envolvida dentro dela, muitas vezes se prejudicando, ou totalmente prejudicada, melhor dizendo, por força de seus comportamentos. E não vou entrar nos detalhes, mas a bebedice, a falta de consideração com membros da igreja, a prostituição dentro da igreja, não é? Os conflitos dentro da igreja, tudo isso era um arcabouço de desestruturação na vida da igreja. Por isso que a gente tem que, para vencer isso, a gente tem que aprender a conviver com pessoas. A gente tem que aprender a servir pessoas, mesmo que seja duro, mesmo que seja difícil para a gente. É a gente quebrantar o nosso coração e se colocar na condição de servo do Senhor. Indo para o final, esse travamento na nossa vida espiritual representa um chamado ao despertamento. Eu quero que vocês percebam isso. Esse travamento existente na nossa vida, ele é um grito da nossa alma para que haja um destravamento do nosso comportamento. Muita gente está vivendo isso, acomodado nisso, muitas vezes sofrendo por isso, mas por detrás disso tudo, nossa alma está gemendo, nossa alma está clamando, nossa alma está pedindo transformação, ela está clamando libertação. E você percebe isso na sua vida quando você se sente incomodado, no sentido de reconhecer que aquilo está te prejudicando e que você precisa mudar. É a nossa alma gemendo. E muitas vezes a gente não está entendendo isso e está se deixando retroalimentar com isso, quando nós estamos precisando entender que a nossa alma está clamando por libertação. Medos e inseguranças. A nossa alma está clamando por libertação das nossas fraquezas, das nossas mágoas no coração. Nossa alma está clamando por libertação do comodismo que tem dominado a nossa vida. Efésios 5,14, ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de dentre os mortos, e Cristo lhe esclarecerá. Então há uma necessidade de um despertamento de vida, de se levantar de uma postura nova, para sair do comodismo espiritual. A gente precisa clamar ao Senhor em relação aos traumas que existem no nosso coração, é clamar ao Senhor e não viver uma autopiedade por causa desses traumas. O Senhor é o Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, é um Deus que nos deu o Espírito Santo. E a gente muitas vezes fica vivendo dessas dores, dessas marcas, que elas existiram, mas que nós somos chamados a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quando a gente retroalimenta esses sentimentos, a gente está vivendo de depressão, a gente está vivendo de insatisfação, a gente está vivendo de amargura, de raiz de amargura, que impede que haja frutificação na nossa vida. Por isso que a gente tem que clamar ao Senhor para quebrar essa confusão espiritual, essas algemas espirituais que nos impedem de desenvolver. Por isso a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje, diante dessas travas espirituais, é clamar a Ele por libertação.
buscar a presença do Senhor viva, com entendimento, com sabedoria, com maturidade, mas também cumprir a nossa parte, a nossa disciplina, o nosso compromisso, a nossa dedicação, para que o Espírito Santo promova transformação no nosso coração. E é isso que o Senhor quer para nós, que nós realmente tiremos todas as travas espirituais das nossas vidas, para que o Espírito Santo possa fluir, a gente possa crescer e deixar toda a carnalidade, toda a meninice espiritual para trás na nossa caminhada, na história da nossa vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer por este tempo, pela mensagem ministrada aos nossos corações, que nós possamos sair daqui não só reflexivos naquilo que nós ouvimos, mas que a gente possa avaliar a nossa vida, no sentido de reconhecer os nossos empecilhos, as nossas travas, as nossas desorganizações espirituais, para que possamos começar a dar passos de transformação mediante um melhor apego à Tua Palavra, maior dedicação à Tua Palavra, à oração, às disciplinas espirituais, para que nós possamos ter uma vida realmente transformada e que venha a glorificar o Teu santo nome. Nós agradecemos por este tempo, nos dá um restante de semana em paz na Tua presença, e nós só temos a Te agradecer pelo Teu cuidado. Nós oramos, Senhor Deus, pela vida de todos aqueles que estão enfermos na nossa igreja. Te pedimos que Tua mão curadora esteja sobre essas vidas, esteja cuidando, renovando a fé, o ânimo, a força, e que haja, Senhor Deus, cura na vida dos meus irmãos. Nós Te agradecemos por tudo e assim Te louvamos em nome de Jesus. Você pode dar um abraço a seu irmão e sua irmã, e nosso culto está encerrado. Deus abençoe.